acha que a utilidade da anestesia é apenas para a sedação de pacientes em cirurgias? Você está enganado. A anestesia evoluiu bastante ao longo dos anos, sendo aplicada amplamente em diversos casos de dor, da crônica à aguda. Falamos com o Dr. Valberto Cavalcante, especialista da área, que nos deu dados muito interessantes. Confira. O início da anestesia geral aconteceu exatamente no dia 16 de outubro de 1846, no Hospital Geral de Massachusetts, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, né? Antes disso, você imagina quando alguém precisava operar, não existia anestesia. Então a primeira cirurgia ela foi feita com éter sulfúrico, éter anestésico, né? Foi um paciente de 17 anos de idade, foi retirar um tumor do pescoço, né? E foi dada às 10 horas da manhã. Infelizmente não foi documentada porque o fotógrafo na ocasião se sentiu extremamente mal, mas foi retratado depois por um artista em 1882 numa pintura que se tornou célebre, e essa pintura até hoje é mostrada como um marco histórico na história da medicina. A atuação do anestesista vai desde o momento em que o paciente vai ao consultório do anestesista fazer a consulta pré-anestésica, até o momento em que o anestesista já cuida do paciente no pós-operatório. Então isso seria a medicina perioperatória, todo aquele momento, aquelas situações que convergem para o momento cirúrgico, né? Desde o preparo antes da cirurgia até o acompanhamento no pós-operatório. Mas no pós-operatório, a grande maioria dos pacientes que se submetiam a grandes cirurgias, eles tinham dores muito intensas. Era até, vamos dizer assim, uma espécie de conceito vigente na época que o paciente que era operado, ele devia sentir dor no pós-operatório, fazia parte. Hoje não. Hoje já não se admite isso. O paciente é operado, ele se submete a grandes cirurgias, mas o componente dor, obrigatoriamente, isso não é possível. A gente pode fazer anestesias, bloqueios anestésicos, tanto para o tratamento da dor crônica como para o diagnóstico. Então, por exemplo, vem um paciente no meu consultório com a dor crônica, eu por exclusão elimino um monte de causas, me resta 3 ou 4 causas, então eu posso fazer um bloqueio anestésico para chegar a um diagnóstico mais preciso. Um dispositivo que foi introduzido em todo o mundo, né, e que atualmente é usado no tratamento da dor aguda pós-operatória e também no tratamento de pacientes que têm dor aguda resultante de traumatismo. Essa bomba chama-se bomba de analgesia controlada pelo paciente. Por quê? Porque o paciente ele mesmo interfere no tratamento da sua dor, ou seja, não há mais necessidade desse paciente chamar a enfermeira quando tem dor. Então nós programamos a bombinha e deixamos disponível para o paciente. É um computador em que nós introduzimos aqui vários parâmetros, por exemplo, dose máxima num período de horas, o tempo entre uma dose e outra, porque se o paciente ele tem dor, a tendência é que ele solicite várias vezes, e a bomba, com o programa, ela limita essa quantidade de doses. Então a gente deixa isso limitado, de modo que o paciente ele mesmo não administre uma dose alta e que seria prejudicial para ele. Então, não existe contraindicação alguma, né? Problemas de alergia também existem. Poucos casos de pacientes que têm alergia à anestesia, não existe alergia à anestesia. Existem alguns anestésicos locais em que alguns pacientes desenvolvem a alergia, mas desde que o paciente informe ao anestesista
antes de ser feita a anestesia, então essas substâncias já não são mais administradas. Na verdade, não existe alergia, não existe contraindicação à anestesia. O que existe, na verdade, é um risco anestésico cirúrgico dependendo do estado físico do paciente, se o paciente está bem ou está mais grave.